Olá, gente. Nesse vídeo é o segundo vídeo sobre nomenclatura de cadeias carbônicas, aqui o nosso tema. E agora a gente vai ver, o segundo vídeo com ramificação. Vou fazer 3 exemplos com ramificação. Então a gente deve levar sempre em consideração que a função tem maior prioridade, ou seja, tem que ficar com o menor número, a insaturação e, por último, a ramificação tem a menor prioridade. Então, a função orgânica deve ter a menor numeração, em sequência a insaturação e, por último, a ramificação. Então, vamos lá ao primeiro exemplo. O primeiro exemplo é uma molécula, vou colocar, ela tem 2, 3, 1, 2, 3, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, e ela tem uma ramificação aqui. Então, como essa cadeia não tem nada, ela só tem uma ramificação aqui para cima, né? Então a gente pode fazer a numeração e observa, que a sequência maior, da cadeia principal poderia ser 1, 2, 3, 4, 5, não é? Ou então lá de cima, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, tanto faz essa sequência como essa sequência aqui de baixo. Então, vamos lá para a nomenclatura. No segundo carbono eu tenho uma ramificação, que é chamada de metil, com um carbono. 3, 4 e o último carbono. Então, o que vai mudar na nomenclatura é justamente isso aqui, né? Você agora vai colocar o nome da ramificação e depois o prefixo, que é a quantidade de carbonos, o infixo, que aqui não tem, em saturação, não tem duplas e triplas, mas tem a cadeia saturada, e o sufixo, que grupo funcional, no caso aqui é um hidrocarboneto ramificado. Então a gente tem aqui, no segundo carbono, a gente tem quem? No segundo carbono, nós temos, o grupo metil. Nós temos o grupo metil. E prefixo de 5 carbonos, pente. O infixo é an, só tem ligações saturadas na cadeia principal, E o sufixo é O, porque é um hidrocarboneto. Então, isso aqui foi o primeiro exemplo. Vamos lá para o segundo exemplo. Então, no segundo exemplo, eu já tenho uma cadeia com 5 carbonos também. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E agora eu tenho uma ramificação aqui. E agora também eu tenho uma insaturação. Então, como a gente já viu, a gente tem essa sequência, Como aqui na nossa cadeia a gente tem uma ramificação e uma dupla ligação, então a gente deve colocar o menor número em quem? Na insaturação. Então a gente deve fazer a numeração da esquerda para a direita, já que a maior sequência é essa, Tanto faz subindo, quanto tanto faz descendo, Então vamos lá, fazer a nossa numeração. Então aqui eu tenho 1, 2, 3. No carbono 4 eu tenho a minha ramificação e o quinto carbono aqui. Então, essa molécula tem o nome, primeiro o nome da ramificação, Então, no carbono 4 eu tenho metil, Então, aqui eu tenho, carbono 4 eu tenho metil. Eu tenho 5 carbonos na minha cadeia principal, aqui já a nomenclatura da cadeia principal. E no carbono 2, eu tenho a minha insaturação, então eu tenho 2 em, e o sufixo, porque é um hidrocarboneto, um alcano, um alceno, porque tem a dupla, um alceno ramificado. Então isso aqui seria o nome da cadeia, 4-metil, pente, 2-eno. 4-metil, na posição 4-metil, pente, 5 carbonos na cadeia principal. E eu tenho no carbono 2 uma dupla, inicia a dupla no carbono 2, e o O porque é um hidrocarboneto. E para finalizar o nosso vídeo com o último exemplo, nós temos agora uma cadeia carbônica. 1, 2, agora eu coloco aqui
mais outro carbono. Agora eu tenho aqui uma dupla. E aqui eu tenho um grupo funcional. Então nessa cadeia eu tenho as três coisas. Eu tenho um grupo funcional, eu tenho a insaturação e eu tenho a ramificação. Então a gente já sabe que o grupo funcional tem que ter a menor numeração, né? Então a sequência maior que a gente pode ter, né? Ou a gente vai para cima ou a gente vai para baixo na cadeia principal. Então a primeira coisa que vocês devem fazer é determinar essa cadeia principal, né? Então nesse caso aqui é o primeiro carbono, né? Lembra, esse carbono que está ligado ao H, né? Eu não tenho nenhum carbono aqui, ó. Eu tenho o OH que está ligado a esse carbono que tem uma dupla ligação. Então aqui eu tenho, ó, o segundo carbono, depois eu tenho o terceiro carbono que está ligado à dupla, e aqui eu tenho o quarto carbono, já o quarto carbono tem a ramificação, e eu posso colocar o quinto tanto em cima quanto embaixo que vai dar o mesmo efeito. Então a gente tem essa nomenclatura aí. Primeira ramificação é no carbono 4, 4-metil. Depois o nome da cadeia principal. A cadeia principal tem quantos carbonos? Tem um prefixo 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho aí pente. E a gente tem que no primeiro carbono eu tenho tanto o grupo funcional quanto a dupla ligação. Então eu tenho um en, porque é de dupla ligação. E no primeiro carbono também eu tenho um ol, que caracteriza o álcool. Então aí a gente tem que essa cadeia, que ela tem um grupo funcional, é insaturada e tem ramificação, ela tem o nome 4-metil, pente, 1-en, 1-ol. 4-metil, a ramificação, pente, 5 carbonos na cadeia principal, 1, não é? O primeiro carbono tem uma dupla ligação, e no primeiro carbono eu tenho o grupo funcional. Então é isso, gente. A gente finaliza os vídeos, né? Esses vídeos saem como uma revisão, não é? Da nomenclatura das cadeias orgânicas ramificadas e não ramificadas. Valeu!